E nessa hora eu quero abrir a palavra de Deus um pouquinho com você, uma breve meditação. Se você puder, tome sua Bíblia aí. Em 1 Samuel, no capítulo 4, o Senhor, numa manhã em que eu lia a minha devocional, minha leitura bíblica anual, você já fez esse alvo? De ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano? É tão importante, não é? Nós lermos a palavra de Deus, ela é essa água que nos lava, ela é o pão que nos alimenta. E nós como cristãos, que vergonha, quantos cristãos nunca leram a Bíblia toda. Esse livro que é uma carta de amor de Deus por nós. Cada um tão especial, Deus tem tanto para compartilhar conosco. E numa dessas manhãs de leitura da Bíblia, o Senhor me chamou a atenção. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 4. O povo de Israel estava se desviando do Senhor, se desviando. E o sacerdote Eli, ele que estava cuidando do menino Samuel, você se lembra? Que foi levado por sua mãe, um menino que foi fruto de milagre, resposta de oração. E Samuel teve um sonho, sonho não, ele foi acordado pelo Senhor. Samuel, Samuel. E ele instruiu aquele menino, olha, se você continuar ouvindo essa voz, você responda. Pode falar, Senhor, teu servo está ouvindo. Nós temos até um DVD sobre a história desse menino Samuel. Lindo, lindo DVD para crianças. E de manhã, o sacerdote ali perguntou, Samuel, qual foi o recado que Deus te entregou? E Samuel teve que entregar aquele recado, compartilhar, que era uma mensagem muito dura. Deus dizendo como o povo estava se desviando, principalmente porque Eli não corrigia os seus filhos, que eram também sacerdotes, responsáveis por serem bons exemplos para o povo. E como aqueles filhos de Eli não eram fiéis ao Senhor, todo o povo estava se corrompendo também. Então Deus disse que toda a descendência de Eli seria morta. Não mais seriam sacerdotes na casa do Senhor, e Israel também seria destruído na batalha. Logo então, no capítulo 4, se cumpre essa palavra de Deus, tão triste e tão difícil. Mas o que me chamou a atenção é que quando os israelitas saíram à guerra contra os filisteus, eles achavam que estava tudo bem, eles achavam que Deus estava do lado deles. Eles foram para a guerra e diz aqui no verso 2, que Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram, por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram, vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Olha que triste. Eles estavam tão longe do Senhor e não entendiam por que daquela derrota. Eles não percebiam que o Senhor não estava mais com eles. E depois daquela derrota, de tantas mortes, eles resolveram buscar a arca. A arca que era esse símbolo da presença, era a própria presença de Deus no meio do povo. E eles buscaram a arca, trouxeram para o acampamento dos soldados. E no verso 5 diz assim, quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Agora pense comigo, eu estou lendo esse texto, eu sou uma líder de louvor, uma líder da congregação, do ajuntamento do povo de Deus. O povo gritou tão alto que o chão estremeceu. Que líder não gostaria de uma resposta dessa diante da arca, diante da suposta presença de Deus? E foi isso que me chamou muita atenção. Quantas vezes existe um barulho tão alto nas nossas reuniões, mas será que Deus realmente está ali? Será que não é um barulho vazio? Porque Deus não está mais ali? Porque Deus não está recebendo esse som? Porque não adianta eu bater as palmas, não adianta os gritos muito altos, não adianta bater os pés, as danças, o volume dos instrumentos, isso não impressiona Deus. Isso pode impressionar os homens, porque até mesmo no acampamento dos filisteus eles ouviram e disseram, ai de nós, nunca nos aconteceu alguma coisa assim. Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos, esses deuses que feriram os egípcios? Sejam fortes, filisteus. Os filisteus ficaram atemorizados por causa do barulho
da alegria, da celebração e da festa no acampamento dos israelitas. Mas se você continuar lendo, você vai ver que naquela guerra, não somente os israelitas foram derrotados, dezenas de milhares morreram, mas a própria arca do Senhor foi tomada. A arca da aliança foi levada. E quando Eli recebeu a notícia de que a arca do Senhor foi tomada, de que até os seus filhos foram mortos naquela batalha, exatamente como o Senhor havia falado a Samuel, ele morreu, ele caiu para trás. Ele era um homem muito gordo, ele caiu para trás e ele quebrou o pescoço, ele morreu. Eu queria ter mais tempo, quem sabe um dia aí num culto, Mulheres Diante do Trono, ou num congresso, a gente pode compartilhar mais. Mas eu deixo com você essa meditação. Será que o nosso barulho está sendo assim vazio, um barulho em vão? Será que nós estamos acreditando no engano de que Deus está conosco só porque a arca está ali, ou os rituais, ou aquilo que nós sabemos fazer para atrair a presença de Deus está sendo feito? Isso não é garantia alguma de que Deus está do nosso lado. Vamos nos consertar com Deus e certamente Ele estará conosco, porque o desejo de Deus não é a nossa destruição, mas Ele muitas vezes nos permite passar por derrotas, sim, para que nós possamos acordar, assim como o povo de Israel, vez após vez, deixando o Senhor, entrando em aperto, voltou-se ao Senhor. Não é sempre esse o motivo das nossas dificuldades, mas pode ser um deles. Vamos voltar para Deus. E que o nosso som, líderes de louvor, pastores que estão aí me assistindo, o som da nossa congregação, dos nossos eventos, não seja um som vazio, mas que seja um som realmente agradável ao Senhor. Amém?